Caminho do Coração. Então, continuando o nosso programa Caminho do Coração, hoje nós vamos compreender um pouco, depois de havermos falado do surgimento do apostolado, da recriação do apostolado no nosso encontro passado, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a história, o surgimento, a origem do apostolado da oração. Como é que aconteceu? Por que o apostolado da oração nasceu? Para que nasceu? Como é que surgiu isso na vida da igreja? Então, primeiro precisa considerar um momento, eu diria, religioso, mas inserido no momento cultural, a gente pode dizer assim, né? No momento do mundo que está vivendo. A França, como foi de onde desencadeou com a Revolução Francesa, com as novas ideias, todo esse processo também de questionamento da fé, de questionamento da religião, de questionamento disso, né? Passa-se aquilo que a gente chama na antropologia de ter a Cristo como centro, né? Ter a Deus como centro, para agora colocar o ser humano como centro. E isso tem consequências, isso é muito importante, mas tem consequências. Eu não posso valorizar só o ser humano e deixar Deus de lado. Ou fazer o contrário, como se pensava também. Eu coloco Deus totalmente no centro, mas esqueço do ser humano nessa relação com Deus. Então a Revolução Francesa, ela trouxe para a humanidade, eu diria assim, um modo novo de pensar as relações, de pensar o ser humano, de pensar a fé, de pensar a igreja, de pensar Deus. Podemos dizer também que aqueles jovens no seminário, 1844, estão marcados por essas novas ideias. E esses jovens, então, no dia 3 de dezembro de 1844, nessa cidadezinha francesa de Vals, nesse seminário, os jovens jesuítas, então, estão, digamos assim, marcados pela visita de outros jesuítas que trabalhavam no sul da África, que trabalhavam na Índia, e que, ao contar a eles o lugar, né, as atividades, ao contar vamos dizer assim, as façanhas missionárias que estavam vivendo nessas regiões, esses jovens também sentem o coração como os dos discípulos de Emaús, sentem o coração ardendo, uma vontade doida também de já ir para a missão, uma vontade de já partir para a missão. Eles escutam atentamente esses relatos e vão percebendo então essa necessidade da missão, a necessidade de estar no lugar da missão, e logo então começam os seus sonhos também a acompanhar o lugar da missão e desejar ir logo para o lugar da missão. O padre que os acompanha, chamado padre Francisco Xavier Gautrelet, recorda a eles que não é possível ainda ir para o lugar da missão, porque eles têm que concluir a formação no seminário. No ditado popular, a gente diz que ninguém dá aquilo que não tem, não é verdade? Então, significa que a gente, quando a gente vai fazer uma missão, ou quando a gente vai, qualquer atividade da nossa vida, na verdade, a gente tem que pensar antes. Senão, como diz lá no Evangelho, aquele que quer construir a sua casa, mas não prepara um terreno digno, um terreno que vale a pena, corre-se o risco de construir uma casa na areia e que a primeira tempestade, a primeira enchente, leva a casa por água abaixo. Então é preciso ter base. A formação no seminário é essa base que vai ajudando então os jovens para depois então assumir a missão. Então o padre sugere a eles, já que não podem ir para o lugar da missão, propõe a eles um movimento pessoal de oração e que isso depois também ganha peso na vida da comunidade, a oração comum no seminário. Seja então esse movimento o quê? Oferecer diariamente, pela missão da igreja, tudo o que está vivendo. Os trabalhos, os estudos, muitas vezes árduos, as orações de cada dia, oferecer isso para a missão. Nasce o que nós temos até hoje como nosso oferecimento diário, o oferecimento do dia, que é o modo de cada um de nós oferecer ao Senhor, pelo bem da humanidade, aquilo que nós somos, aquilo que nós queremos. Então, são convidados também a revisar a própria vida todos os dias diante do Senhor. E algum tempo depois, eles percebem que isso é muito positivo e que o efeito desse oferecimento diário é altamente positivo. E a revisão de vida vai provocando neles, então,
um movimento mesmo de preocupação maior pela missão. Eles vão propondo também essas atitudes, oferecimento do dia, revisão de vida diariamente para as pessoas nas comunidades com as quais eles trabalham. E as pessoas então começam também a fazer a mesma coisa, ficam encantadas diante da necessidade depois de dar um nome a isso, né, que estão fazendo, a este, podemos dizer, a esta nova atividade que está nascendo. Eles perguntam ao Padre Francisco que nome que eles vão dar a isso que estão fazendo. E o padre, então, espertamente diz: vocês compreendem que a oração é um serviço, que a oração é uma missão? Então o nome será Apostolado da Oração. Ou seja, a própria oração oferecida diariamente é um apostolado, é um serviço. Isso então em 1844, 3 de dezembro de 44, o grupo agora ganha um nome, Apostolado da Oração. Praticamente 5 anos depois, em 1849, o bispo da diocese de Le Puy, onde está a cidadezinha de Vals, vai a Roma e apresenta ao então Papa Pio IX esse novo grupo, né, que surgiu na sua diocese. O Papa ficou tão impressionado que dá aprovação, que dá uma bênção especial para o grupo e diz que sem nenhuma objeção vai aprovar os primeiros estatutos e, mais do que isso, vai querer que também o apostolado da oração seja um movimento, a associação, naquela época não se chama movimento, mas vai ser o grupo de oração do Papa na igreja. Então aprova o apostolado no começo como uma associação de fiéis leigos, que durou até há 2 anos atrás, com todas as reformas e estatutos que nós tivemos na história, mas o apostolado da oração foi constituído como uma associação de fiéis leigos confiada aos jesuítas, então. Então, no ano de 1880, o Papa Leão XIII pede ao apostolado da oração a terceira atitude diária. Nós já tínhamos, então, o oferecimento do dia, a revisão de vida diária, e o Papa, então, agora pede para rezar as intenções de oração do Papa. Então, essas intenções de oração do Papa, elas, como eu falava no nosso encontro da semana passada, são os desafios da humanidade de cada mês que o Papa nos concede. Trata-se, portanto, o apostolado da oração de um programa de vida, um caminho do coração, podemos dizer assim, que nos mantém conectados com o coração de Jesus, ao qual o Papa também nos pediu para agora cuidar da divulgação da devoção. Essa devoção ao coração de Jesus, que nasceu com Santa Margarida Maria, é deixada também como um bem espiritual para a igreja e confiada aos jesuítas para divulgar o seu culto, a sua devoção. E, portanto, o Papa pede que o apostolado, então, cuide também da devoção ao coração de Jesus. O missionário é aquele que está sempre atento às necessidades de Cristo neste mundo. A força da oração ajuda muito a missão. O Papa Leão XIII nos pediu essa missão, então, de cuidar da devoção ao coração de Jesus. A divulgação do apostolado da oração no mundo deve-se, sobretudo, ao padre Henri Ramier, que em 1861, portanto, alguns anos depois da fundação na França, ele quem organizou e promoveu o apostolado da oração, agora criando, inclusive, a revista Mensageiro do Coração de Jesus. 1861 surge a primeira revista dedicada ao coração de Jesus, o Mensageiro, que nós temos a graça de ter no Brasil também. O nosso Mensageiro do Coração de Jesus, fundado pelo padre Bartolomeu Tadei, há 124 anos atrás, fundado em Itu. Os grupos do apostolado cresceram rapidamente e após alguns anos já estavam presentes, então, em muitas paróquias e dioceses do mundo. Chegando ao Brasil, 1867, o apostolado da oração chega ao Brasil e se funda pela primeira vez o grupo do apostolado no Brasil. Mas isso é um assunto para o nosso próximo programa da semana que vem. Sagrado coração do meu Oração ao Sagrado Coração de Jesus.
grito infinito de Ó coração de Jesus, meu Salvador, que depois de ter derramado o vosso sangue na cruz até a última gota, imolai-vos todos os dias na missa. Eis-me diante de vós, desejando ardentemente corresponder aos apelos de vossa imensa caridade. Prometo empregar todos os esforços a fim de que o vosso reino seja ampliado nas comunidades, nas famílias e nos corações de todos. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.